Bom, nós estamos aqui com o Gabriel Augusto Freitas. Ele fez uma palestra agora nesse primeiro dia aqui no Seminário Integrado de Defesa Social de Ouro Preto, o sexto seminário, e que vai falar conosco sobre o assunto que foi discutido. Não é isso, Gabriel? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Hoje o assunto foi sobre construção de cidades resilientes e como que a gente pode implementar isso a nível municipal. Em linhas gerais, como é isso? Cidades resilientes. O que significa ser resiliente dentro de um contexto tão universal como é uma cidade? Existe o termo resiliência para vários campos de estudo. A nível de resiliência a desastres, é a capacidade de um sistema, uma comunidade, absorver o impacto de um extremo climático ou de um evento adverso e passar por ele, muitas vezes, até melhor do que entrou. Reconstruir melhor caso o impacto o atinja. Trazer um evento, essa discussão para Ouro Preto, porque Ouro Preto acontece sistematicamente escorregamentos de taludes, estradas que acabam saindo, rios que às vezes transbordam. Como é que seria isso para a cidade resiliente que há muitos anos, desde sua construção, é dessa forma? Então, a construção disso para Ouro Preto seria basicamente você estar alinhado a marcos internacionais de redução do risco de desastre e adaptá-los à realidade local. A partir disso entra, por exemplo, a iniciativa Construindo Cidades Resilientes, que estabelece 10 passos para que você construa uma cidade que seja de fato resiliente a desastres. Com isso você pode aplicar, por exemplo, metodologias que são metodologias de autoavaliação dentro dessa iniciativa, como o scorecard, e identificar lacunas e oportunidades que você pode prosseguir e implementar dentro do seu município, políticas públicas identificadas por meio desses instrumentos. Ouro Preto, sistematicamente, há vários anos, desde que se instala a Defesa Civil Municipal, se coloca anualmente um plano municipal de contingenciamento para períodos, principalmente de chuva. As nossas chuvas são mais intensas, por isso eu insisto nesse assunto. Isso seria já uma forma de resiliência? Com certeza, você elaborar planos para contingenciamento de danos já é uma forma de resiliência, é uma forma de você fortalecer a sua preparação para desastres. Mas o certo seria um planejamento a longo prazo, o ano inteiro, para que se pudesse fazer essa prevenção, não é isso? A questão do plano de contingência ele vai entrar mais uma fase de preparação. O termo de construção de cidade resiliente, ele envolve várias questões, por exemplo, fortalecimento da governança, ampliar a intersetorialidade, conversar com outros órgãos, com empresas, com a comunidade, conscientização. Também entra a questão de você conhecer o risco ao qual você está submetido e também construir capacidades de financiamento do seu sistema, dentre outras questões. Por isso, não só o plano de contingência, mas como outras questões, como a questão de fortalecimento de governança, entre os instrumentos de governança, entram em jogo aí. Entendo. E essa integração de setores, sejam públicos ou privados, de empresas da região que fortalecem esse plano, elas são importantíssimas, correto? Correto. E como é que a sociedade participa disso? Porque eu acho o que é mais relevante é quem sofre o impacto ou de alguma forma, seja no trânsito ou seja com a sua residência ou de seus parentes próximos de áreas que são afetadas. A gente tem um slogan na Defesa Civil que fala: Defesa Civil somos todos nós. Então, isso significa na prática que a gente vai trabalhar não só como coordenação municipal, mas conversar com coordenadorias estaduais, coordenadorias federais e com a sociedade civil. Isso engloba universidade, setor privado, entidades, às vezes religiosas, ONGs e também a comunidade. Então é importante, tanto é que o que foi abordado hoje no tema foi como a gente conseguir, um dos temas que foram abordados na palestra, como conseguir emitir alertas antecipados para a população e como que eles cheguem para que a população tome medidas de autoproteção tempestivamente, antes do desastre ocorrer. E é importante estabelecer essa ponte de comunicação, criar uma confiabilidade, porque a população consciente do risco vai atuar como se fosse uma multiplicadora de resiliência nesse sentido. Você trouxe nessa sua palestra algo comparativo com desastres internacionais, no caso
as situações de gelo, situações de inundação, situações de seca mundo afora, para fazer um paralelo com a nossa defesa civil nessa sua palestra? Olha, o que a gente focou aqui foi a questão de Campinas. Campinas tem uma relevância no termo de construção de cidade resiliente, por ter sido o primeiro hub de resiliência do Brasil, foi também reconhecida como cidade modelo pela ONU em 2012, tem um trabalho já nesse sentido de redução do risco de desastre, tanto que em 2019 recebeu o prêmio Sasakawa, que é o maior prêmio para a redução do risco de desastre, tendo concorrido com 61 projetos de 31 países do mundo inteiro. Então, é pertinente trazer o histórico de Campinas na redução do risco de desastre, devido à sua relevância. Por isso eu trouxe, como forma de demonstrar o start, o ponto de tudo isso, foi as inundações e as chuvas que ocorreram em Campinas, que deram o primeiro passo, acenderam a lâmpada de alerta para a gente falar assim, olha, a gente precisa trabalhar no sentido de redução do risco de desastre e provocar o debate aqui também para a região aqui de Ouro Preto e Minas Gerais. Só para não deixar de tocar no assunto, uma das pautas relevantes em Minas Gerais, principalmente, são a questão das barragens, e que trazem uma preocupação a essa nossa região do quadrilátero ferrífero, principalmente, pela forma com a qual as coisas são feitas. As barragens, elas são parte do processo de mineração. Como é que se constrói isso com essas empresas para que defesa civil e empresas possam ser resilientes a ponto de se ajudarem e construir algo para a população e que o sistema funcione harmonicamente? É sempre importante o trabalho de conscientização. É um desafio tentar materializar essa integração, conscientizar a empresa e trazê-la para junto. Então, é um desafio de você poder chegar e efetivamente conscientizar e convencer de que a empresa necessita de atuar junto para a redução do risco de desastre, porque na ponta ela pode também ser afetada por conta disso, e principalmente a população que está vulnerável. E como é que você percebeu esse nosso público hoje aqui em Ouro Preto? Olha, um pessoal muito animado, eu gostei muito da integração, a iniciativa desse seminário é muito boa também. E gostei muito da receptividade. Agradeço, estou sempre à disposição. Campinas também se coloca à disposição do pessoal que nos recebeu hoje. Nós que estamos agradecidos pela sua participação. Gabriel, estivemos aqui com o Gabriel Augusto Freitas, que é da Defesa Civil da cidade de Campinas, trazendo a sua experiência e falando um pouco para que a gente possa construir cada vez mais, já que ele falou, Defesa Civil somos todos nós.